Eu não sei se eu posso dizer que 2024 foi um ano muito difícil, mas foi difícil pra mim porque eu fiquei muito tempo sozinho. E lidar com a minha cabeça acho que foi o maior problema. Eu ainda tava sem nenhum emprego formal, só com o meu cliente de marketing. E eu fiquei assim até o final do ano. Então, eu acabei não arrumando nenhum emprego, arrumei um ou outro ali, mas sempre acabava não dando certo. E a minha namorada trabalhava numa loja no shopping, então ela passava o dia todo fora e eu ficava o dia todo em casa sozinho. E esse estar sozinho sempre foi um problema desde o começo da depressão. E era nesses momentos de solidão que tudo piorava, que meus pensamentos pioravam, que as minhas emoções pioravam. Então 2024 foi um ano que eu passei boa parte do tempo tentando entender o que estava acontecendo comigo, tentando buscar respostas, tentando encontrar algum caminho. Eu sei que além de dores mentais, foi um ano também que eu sofri com dores físicas, então eu tava com muita dor nos meus dentes e levou muito tempo para conseguir resolver. Eu precisei arrancar dois dentes, né, dois sisos, e já tava numa dor assim muito insuportável, sabe, que eu não poderia tomar alguma coisa ou comer, porque doía muito. Então isso também com certeza me afetou. Para quem já teve aí dor de dente sabe que é uma das piores dores que tem. E durante muitos dias desse ano a vida só foi monótona. Acordar, ficar no computador, ouvir algumas músicas e fumar meu cigarro. E era isso. E pro segundo semestre do ano, eu tava conversando com meu amigo sobre a ideia de eu fazer lives. E ele foi me incentivando, eu fui amadurecendo a ideia, trabalhando em artes para um canal na Twitch. E eu acabei começando esse projeto de fazer lives. E tudo que eu fiz nesse ano de 2024, as lives foram uma das coisas que mais me fizeram bem. E também foi algo muito útil para que eu conseguisse trabalhar a minha comunicação, que na época era simplesmente horrível. Então, eu comecei a melhorar isso só depois de fazer as lives, onde eu tinha contato com mais pessoas, eu não conversava com pessoas que eu não conhecia. Então, toda essa parte de falar sobre mim, conversar com alguém, foi melhorando a partir dali. Só que, pelo fato de eu não conseguir nenhum emprego ou nenhum outro cliente, a vida em Florianópolis começa a ficar complicada, sabe? Então, a gente morava numa kitnet, era cozinha, quarto e banheiro. Não era tão pequeno assim, mas quando chovia, alagava a cozinha toda. Se acabasse a água, tinha que fazer todo um esquema para a água voltar. E era bem frequente que a água acabava. Então a gente já não estava mais satisfeito morando ali. E o nosso contrato de aluguel já estava acabando, a gente não queria renovar. E a gente procurou, né, outras casas, outros lugares para ir, mas todos eram piores e mais caros ou o mesmo valor, sabe? Então a gente decidiu que a melhor opção seria a gente voltar para nossa cidade natal. E agora nós estamos morando na casa dos meus pais, porque aqui tem a casa deles que fica na parte de baixo e tem essa parte de trás aqui que é onde eu tô agora, que era para ser, né, um salão de festas, mas a gente tá usando como fosse uma grande kitnet agora. E também outra coisa que influenciou muito nessa questão de eu querer voltar pra cá é que eu tava sentindo saudade das pessoas, saudade da família, porque desde que eu me mudei pra lá, os 2 anos que eu fiquei lá, eu não vim pra cá visitar ninguém. Eu já tava começando a ficar mal de estar longe, de ter o risco de poder perder alguma das minhas vozes a qualquer momento, se alguma coisa acontecesse. Então eu achei que a melhor opção seria voltar. E realmente foi. Mas não que isso tenha facilitado muitas coisas, porque esse ano de 2025 eu tive bastante coisa para enfrentar também.